Olá, bem-vindos à série de estudos bíblicos Santuário, o caminho de Deus. Vocês já ouviram a expressão conheça o passado para compreender o presente e evitar erros no futuro? Essa frase se aplica para a Bíblia. O Antigo Testamento tem relatos históricos que Deus deixou para nós como advertência. Deus deixou todos os erros disponíveis para nós compreender o presente e para nos proteger no futuro, para não repetir aqueles mesmos erros. E vai além, para compreender o tempo do fim, para compreender Apocalipse, precisamos achar os significados trazidos dentro do Apocalipse lá no Antigo Testamento, porque em Apocalipse, João trouxe as simbologias do Antigo Testamento, em especial do tabernáculo, dentro do livro de Apocalipse. É por isso que estamos fazendo essa série estudando o santuário, que é o Evangelho de Cristo em símbolos. Estamos na lição 6, o ministério de Cristo no pátio. As cerimônias do santuário terrestre ilustram 3 fases do ministério de Cristo. A primeira fase, o sacrifício substitutivo. A segunda fase, a mediação sacerdotal. E a terceira fase, o juízo final. Hoje vamos aprender sobre a primeira fase, o sacrifício substitutivo de Cristo, representado por todos os animais que morriam diariamente no pátio do santuário. Antes de iniciar o estudo, vamos analisar Salmo de Asaf, um levita da família de Gerson. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Salmo 73, versículo 13. O caminho de Deus está no santuário, a simbologia do Evangelho. Nós lemos que o caminho é Cristo, o tabernáculo representava Cristo. Se o caminho de Deus está no santuário, então devemos percorrê-los juntos. Para cumprir as várias profecias do Antigo Testamento, Jesus veio a este mundo como um ser humano. Gálatas 4, versículo 4 nos diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Então Deus se fez carne. E o evangelista João escreveu: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, versículo 14. Nesse verso, a palavra grega, traduzida como habitou, é eskenosen. Eu não sei pronunciar. Um verbo criado a partir do substantivo eskené, que significa tenda, tabernáculo. Portanto, esse verso poderia ser traduzido assim: e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. João não usou essa palavra por acaso. Ela demonstra que Jesus veio cumprir em sua vida e em seu ministério todos os símbolos e rituais do santuário terrestre. Assim, Jesus habitou entre nós e, na hora apontada pela profecia, iniciou a sua jornada no santuário. Foi por isso que Asaf escreveu: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Deus, ele é um artista. Ele usou o Antigo Testamento para revelar Cristo. Aprendemos que Cristo é o Messias, a divindade de Cristo, porque ele cumpre as especificações que estão no Antigo Testamento. Isso comprova a divindade de Cristo. Por isso precisamos compreender, para trazer a convicção de que Cristo é realmente o nosso Senhor em carne, que ele é divino, ele é o Senhor. E agora que conseguimos comprovar que Cristo é o Messias prometido por Deus lá no Antigo Testamento, pegamos Cristo, que revelou Deus, e o colocamos lá no Antigo Testamento, onde tudo representou a simbologia que apontava para Cristo, e começamos a compreender o passado, o presente e o futuro, o fim dos tempos.
O santuário tinha 3 compartimentos: o átrio, ou o pátio, que era externo, o lugar santo e o lugar santíssimo, que estava separado do lugar santo por um véu. No pátio havia 2 móveis. No pátio, no lugar externo, tinha a pia de bronze e o altar de holocausto. Qual foi a orientação de Deus a Moisés acerca da pia? Vamos ler Êxodo 30, versículo 18 a 21. Êxodo 30, 18 a 21. Farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Água é purificação. Antes que os sacerdotes pudessem realizar seus rituais diários, eles deviam se lavar na pia com água. Essa pia ou bacia também simbolizava o batismo que nos purifica dos pecados. O símbolo das águas representando o batismo, que também é purificação do pecado. A água limpa, e o pecado é considerado uma sujeira que precisa ser limpa. Que eventos marcou o início do ministério terrestre de Jesus? Vamos ler Mateus 3, versículo 13 a 17. Mateus 3, 13 a 17. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Cristo nos deu o exemplo que devemos seguir, e ele também substituiu todas as coisas que se referem ao seu povo. Ele substitui o batismo daqueles que não podem se batizar nas águas. Aqueles que podem se batizar nas águas devem se batizar. Agora, aqueles como o ladrão da cruz, não tinha como descer ele, batizar, então deixar ele morrer, para então ele entrar para o céu batizado. Então o batismo de Cristo substitui o batismo daquele ladrão. Para dar início a seu ministério, Jesus, com a idade de 30 anos, foi até o Jordão para ser batizado por João Batista. Geralmente os sacerdotes iniciavam seu ministério com essa idade, com 30 anos. Isso nos indica que Jesus estava cumprindo todo o ritual do santuário em seu ministério. Aqui conseguimos enxergar João Batista fazendo o papel do sacerdote ao lavar os pecados das pessoas, e quando Cristo vai lá mesmo sem pecado, porque ele diz que assim se cumpriria toda a justiça, ele seria o substituto daqueles pecadores que não puderam se batizar nas águas. Que declaração Jesus fez sobre o povo de Israel? Mateus 15, versículo 24. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é só esse. Jesus disse que ele foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem não reconhecesse que estava perdido não conseguiria compreender a simbologia e o ministério de Jesus. Deus escolheu Israel como seu povo particular, como vemos no Antigo Testamento. Isaías 43, versículo 1 diz assim: Isaías 43, 1. 43, versículo 1. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó,
e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E Deus deu uma missão clara para o povo de Israel: abençoar todas as famílias da terra. Isso está em Gênesis 12, versículo 3. Vamos ler. Gênesis 12, versículo 3. Abençoarei os, isso era a promessa para Abraão. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Logo, não era só Israel, e sim todas as famílias da terra, e isso se cumpriu em Cristo, quando então o evangelho se espalhou para o mundo inteiro. E isso é comprovado atualmente, que vemos o evangelho espalhado por todo o mundo. Ainda tem lugares mais difíceis, mas existem missionários indo a esses lugares, arriscando inclusive a vida, né? Nas profecias apocalípticas, cada dia representa um ano. Em Números 14, versículo 34, em Ezequiel 4, versículos 6 e 7, conseguimos compreender essa relação de dia com ano. Por exemplo, Ezequiel, ele tinha que ficar deitado de um lado por 40 dias, que equivalia a 40 anos dos pecados de Israel, e depois do outro lado por mais 40 dias, que eram mais 40 anos. Então, se aplica o princípio de ano-dia, como percebemos que Deus aplicou ao pedir e dar instruções para Ezequiel usando esse mesmo princípio. Logo, 70 semanas equivalem Eu não li a pergunta e já estou lendo a resposta. Então vamos voltar para a pergunta primeiro. Segundo Daniel 9, versículos 24 e 25, por quanto tempo a aliança de Deus com Israel permaneceria restrita ao povo judeu? O Antigo Testamento mostra bem claro isso, que a aliança foi feita com o povo judeu. Porém, os estrangeiros e os ímpios que se arrependessem e se convertessem eram bem-vindos. Essa era, inclusive, a intenção de Deus, era trazer o povo do mundo inteiro para os israelitas, né? Que eles observassem as bênçãos daquele povo e desejassem fazer parte daquele povo. Inclusive, temos a história de Raabe, temos a história dos gibeonitas, que são exemplos de pessoas que abandonaram a idolatria e aceitaram o Deus de Israel e foram acolhidos. Então vamos ler Daniel 9, versículos 24 e 25. O Daniel daqui, achei. Daniel 9, 24, 25. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, aqui está falando de Cristo, 7 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. É até isso, era esses dois. Os judeus, na época de Cristo, com base nessa profecia de Daniel, calculavam que o Messias chegaria naquele tempo. E percebemos na Bíblia que realmente o povo estava aguardando o Messias. Então, historicamente demonstrado, né, que os judeus acreditavam naquela época
que o Messias chegaria naquele tempo, tanto que o rei Herodes perseguiu os bebês por causa dessa profecia de Daniel, que chegou o tempo do Messias e ele rejeitou o Messias, ele não queria perder o seu reino e mandou matar todos os bebês. E por isso Jesus é levado para o Egito por um tempo para ser protegido e não ser atingido por essa ordenança de Herodes. Nas profecias apocalípticas, cada dia representa um ano. Isso podemos ver em Números 14, 34. Vamos ler. Números 14, 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representa um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. O próprio Deus mostrou esse princípio de utilizar para cada ano de pecado, considerar um dia de reprovação, de repreensão. Podemos ver esse mesmo princípio sendo aplicado mais uma vez em Ezequiel 4, versículos 6 e 7. Vamos ler Ezequiel 4, versículos 6 e 7. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-se-á sobre o teu lado direito e levará sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Então, ele precisou representar 40 anos durante 40 dias deitado de um lado só. O princípio ano e dia, instruído por Deus, aplicado também para Ezequiel, que era o profeta da época. Então, quando Daniel falou logo 70 semanas, fazendo o cálculo literal, são 490 anos. 70 semanas, são 70 vezes 7 é igual a 490. Esse foi o período que Deus determinou sobre Jerusalém e o povo de Israel para cessar a transgressão, dar fim aos pecados. O ministério de Cristo era combater o pecado e expiar a iniquidade, o perdão dos pecados, trazer a justiça eterna, selar a visão de Daniel e ungir o santo dos santos, que é Jesus. Ele foi ungido. Quando então começaria esse período? A profecia diz: sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, como lemos em Daniel 9:25, a cidade de Jerusalém havia sido invadida e destruída por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Essa história ocorreu em 2 Reis, capítulo 24. Entretanto, quando saísse a ordem para que ela fosse restaurada e edificada, o período profético deveria se iniciar. Daniel viveu esse período de Nabucodonosor, o período da era da Babilônia. O livro de Esdras apresenta 3 decretos dos reis persas envolvendo a reconstrução de Jerusalém. Então, havia passado aquele período do exílio da Babilônia, e ainda dentro desse exílio, a Babilônia, ela foi um reino que decaiu e veio o reino seguinte. E nesse reino seguinte, o rei Artaxerxes, ele assina o decreto por Ciro, uma profecia, inclusive, com o nome de Ciro, estava já apontando esse momento. Ciro, o segundo, foi o segundo decreto. Não, o Ciro fez o primeiro decreto e o rei Dário, e o terceiro foi Artaxerxes. Foi somente depois da emissão do terceiro decreto, em 457 anos antes de Cristo,
que o período profético começou a contar. Se quiser conferir, pode ler Esdras 6, versículo 14. E Jesus foi batizado no ano 27 depois de Cristo, quando já haviam se passado 69 semanas proféticas, 483 anos. Restava somente mais uma semana, 7 anos, para a aliança de Deus com Israel deixar de ser restrita ao povo judeu para se tornar universal. Então, percebemos que a própria Bíblia, no Antigo Testamento, profetizando sobre Cristo, mostrou que o Messias começaria a restauração dentro do seu povo e depois passaria para os gentios, para os de fora de Israel. E isso se cumpriu em Cristo. Por isso, Jesus concentrou os esforços no trabalho pelo povo judeu. Em nossa caminhada pelo santuário, saímos da pia de bronze e chegamos agora ao altar de holocaustos. Esse era o segundo móvel do pátio externo do santuário. Que ritual era praticado sobre o altar de holocaustos? Vamos ler Êxodo 40, versículo 10. Ungirás também o altar do holocaustos e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Vamos ler também Levítico 1, versículo 15. Cadê Levítico daqui? Levítico, achei. 1:15. O sacerdote atrará a oferta ao altar e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele o fará correr na parede do altar. O altar de holocaustos era um símbolo do Calvário, onde Jesus daria vida em favor da humanidade. Vamos ler Hebreus 10, versículo 10 a 12. Hebreus 10 a 12. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferta, muitas vezes, os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ou seja, aqui está dizendo, aqueles sacrifícios de animais não era o que agradava a Deus. O que agradava a Deus era a fé no Messias que viria como sacrifício. E o povo judeu acabou trocando e passou a se sentir perdoado com o ato de sacrificar e não pela fé no Messias que viria. Agora nós temos a fé no Messias que já veio, o verdadeiro cordeiro que foi sacrificado, enquanto aqueles animais eram símbolos. Por isso está dizendo que aqueles animais não salvavam, o que salva é Cristo. Por isso precisamos compreender o que era feito no passado, mostra que Jesus cumpriu os requisitos do santuário, do sacrifício. Por isso, podemos ter a certeza e a convicção racional de que Cristo é Deus, o Messias prometido.
O altar de holocaustos era um símbolo do Calvário, onde Jesus daria a vida em favor da humanidade. Todavia, enquanto os sacrifícios do santuário terrestre aconteciam repetidamente no pátio do santuário, o verdadeiro sacrifício expiatório, a morte de Jesus no Calvário, foi realizado de uma vez por todas. Antes era feito diariamente para que sempre estivesse na memória de que o Messias viria, para que nunca se esquecessem. Agora, com o sacrifício real realizado, aqueles sacrifícios perderam o sentido porque o verdadeiro já aconteceu. Precisamos refletir no sacrifício de Cristo diariamente para estar sempre ligados e sempre protegidos na nossa mente contra os enganos do inimigo. Quanto tempo duraria o ministério terrestre de Cristo? Isso está profeticamente declarado lá no Antigo Testamento, Daniel 9, versículo 7, mostrando que Jesus cumpriu mais um checklist do Antigo Testamento. Vamos ver Daniel 9, 27. Ele fará firme aliança com muitos, o santo dos santos, né, o ungido do Senhor, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Por isso que cessou os sacrifícios e a oferta de manjares no templo, porque Cristo foi a oferta real e deu fim às ofertas simbólicas. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, sobre o assolador. A partir do momento da morte de Cristo viria o assolador. E o que o assolador fez? Ele profanou as verdades bíblicas. E depois descobrimos que Deus deu um tempo, num outro estudo estudaremos isso, um tempo para o assolador manifestar a sua obra, para que tenha o contraste comprobatório do caráter de Cristo e do caráter de Satanás. Por isso que o santuário também fala de juízo. Então, o ministério terrestre de Cristo tinha 7 semanas e na metade da semana ocorreria o sacrifício de Cristo. Por isso, Cristo ele teve seu ministério por 3 anos e meio, mediante muita perseguição dos fariseus, e foi crucificado, assim como está previsto em Daniel, na metade da semana. E o ministério de Cristo continuou por mais 3 anos e meio ainda dentro do povo judeu. E depois de passados esses 3 anos e meio depois da cruz, foi então que o evangelho começou a se espalhar por todo o povo, por toda a terra. E percebemos esse ministério sendo realizado por Paulo após matar Estevão, e Estevão morreu 3 anos e meio depois da crucifixão, e Paulo então se converte ao cristianismo, o perseguidor da igreja se converte e passa então a espalhar o evangelho para os gentios. Então assim se cumpriu em Cristo essa passagem de Daniel. Quando Jesus foi batizado, dando início a seu ministério terrestre, restavam apenas 7 anos para que se findasse as 70 semanas proféticas, as 490 anos que calculamos, e a profecia dizia que na metade da última semana o Messias faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então cessa os sacrifícios de animais, porque o sacrifício perfeito ocorreu, e na primavera de 31 depois de Cristo, Jesus, o verdadeiro sacrifício, foi oferecido no Calvário. Então o véu do templo se rasgou em 2 partes, indicando que aquele simbolismo tinha perdido o seu sentido e que agora a realidade havia se cumprido. Logo, o ministério de Jesus durou apenas 3 anos e meio, e nesse período ele concentrou seus esforços em favor dos judeus.
Como ele mesmo disse, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, como lemos em Mateus 15, 24. Nos 3 anos e meio seguintes, a pregação aos judeus esteve a cargo dos discípulos. O próprio Jesus os havia instruído: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, para se cumprir esse período profético do calendário divino. Contudo, muitos judeus rejeitaram a oferta divina e selaram seu destino ao apedrejar Estevão. Isso está em Atos 7, versículo 54. Um dos 7 diáconos da igreja. Isso aconteceu no ano 34 depois de Cristo, justamente quando terminavam as 70 semanas, ou seja, os 490 anos da profecia de Daniel. Ao mesmo tempo, a morte de Estevão foi o estopim para que os cristãos deixassem a Judeia e fossem por toda parte pregando a palavra. Forte perseguição espalhou os discípulos e começou então a ir para além dos israelitas, cumprindo assim então o propósito de Cristo de incluir muitos em sua aliança e cumprir a promessa de Abraão, que todos da terra serão filhos de Abraão. Ao exclamar na cruz as palavras "está consumado", Jesus morreu pelos pecados do mundo. O tipo encontrou o antítipo. Essa frase, tipo, significa símbolo e o antítipo significa realidade. Então, o símbolo encontrou a realidade. Cumpriu-se o evento para o qual os serviços do santuário haviam apontado durante séculos. Ao entregar a vida, o Salvador completou seu sacrifício expiatório, que substitui o pecador pelo sacrifício do Cordeiro, o inocente, que não teve pecado, ele se ofertou em nosso lugar. O símbolo encontrou a realidade, tornando ultrapassados os rituais que antecipavam esse sacrifício. Por essa razão, o véu se rasgou de alto a baixo, e o templo depois ele foi destruído mais uma vez. E depois disso, nunca mais foi reconstruído o templo para os judeus. E até hoje os judeus não fazem mais sacrifícios, ainda que eles acreditem nesses sacrifícios e tenham o desejo de reconstruir o templo, eles não conseguiram mais, porque cessou depois de Cristo, como está ali, né, na profecia de Daniel, que cessou os sacrifícios diários. E realmente cessou para os judeus até hoje os sacrifícios diários, conforme a profecia de Daniel, que se cumpriu em Cristo. Por isso, mais uma especificação de que Cristo está no checklist de todas as profecias que apontavam para ele, se cumpriram em Cristo. Esse foi o caminho que simbolicamente Jesus percorreu no pátio do santuário. Primeiro ele foi batizado, como lembramos, era a limpeza dos sacerdotes, né, na pia, e depois o sacrifício que era feito no altar, o sacrifício de Cristo, o altar supremo foi o Calvário. Na cruz, a penalidade pelo pecado humano foi plenamente paga. A justiça divina foi satisfeita. Sob a perspectiva legal, o mundo havia sido restaurado ao favor divino. Agora não somos mais influenciados pelo pecado. Isso para aqueles que aceitam Cristo. E, infelizmente, ainda vivemos com a presença do pecado, porém não mais sobre o governo do pecado. Passamos a deixar de ser egoístas, que é o pecado, ser egoísta, e passamos a ser parecidos com Cristo, generosos e altruístas. Isso apenas pelo Espírito Santo, né? Porque passamos ainda nessa luta entre carne e espírito, e o espírito ele sempre vence se decidirmos aceitar Cristo diariamente. Esse foi o caminho que simbolicamente Jesus percorreu. A justiça divina foi satisfeita. Sob a perspectiva legal, o mundo havia sido restaurado ao favor divino, reconciliado com Deus. A expiação
ou reconciliação foi completa na cruz, conforme antecipada pelos sacrifícios do santuário, e o pecador penitente pode agora confiar plenamente no amoroso Salvador, se arrepender, se converter, se entregar para Cristo. Depois de conhecer mais sobre o plano da salvação, precisamos entregar a nossa vida a Deus como resposta a esse grande sacrifício de Jesus por mim e por você. Aguardo você no próximo estudo.